estamos de volta com mais um Fala Mercado. Toda semana, como vocês já sabem, um tema diferente no nosso universo da indústria criativa e 2 convidados. Um que é o nosso entrevistado da semana e outro que é responsável por conduzir aí a nossa conversa, o nosso entrevistador. Hoje eu não vou contar ainda qual vai ser o nosso tema aqui, porque vão surgir conceitos muito interessantes, mas eu já adianto que eu estou aqui então com a Simone Grivot e a Karen Garcia e eu vou contar para vocês um pouco mais de quem são elas e por que elas estão nessa mesa, que, como eu sempre digo, tá de peso, cada vez mais robusta esta mesa. Então, a Simone Grivot é graduada em Psicologia em Administração, pós-graduanda em Mediação e Conciliação, especialista em carreiras humanizadas e sustentáveis por meio do desenvolvimento humano. Apoia e acompanha pessoas na sua autotransformação para a carreira e para a vida, via processos de mentorias individuais e em grupo e por cursos online humanizados. Seu objetivo é promover o desenvolvimento integral e sustentável, tornando as pessoas mais felizes e livres no trabalho e na vida. Ela mantém um canal aqui no YouTube, que é o Escola de Descobertas, e também é âncora do podcast Autodescobrir. A Karen Garcia de Farias é graduada em Comunicação Social, pós-graduada em Marketing pela SPM e pós-graduanda em Neurociência e Comportamento, agora pela PUC. Ela é articuladora do coletivo Pou Inquieta, membro suplente do Comitê do Selo Diversidade do Estado de São Paulo e embaixadora do movimento Lab 60+. É isso? É certo? Uhum. E consultora na Longevida, consultoria especializada na área do envelhecimento. Acho que demos dicas sobre o que vamos falar. Gente, hoje o nosso programa é para falar sobre etarismo na comunicação, também conhecido por idadismo, né? Então eu já vou passar a bola para elas. A Karen já vai nos explicar o porquê qual é o conceito do idadismo, porque afinal de contas, neste programa, o protagonismo é do mercado. Oi. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Márcia, obrigada, Simone, obrigada, mercado. Para mim é muito bom poder ter essa oportunidade de falar com o mercado. Hoje o nosso assunto, então, é etarismo, idadismo ou ageísmo. São as 3 palavras mais utilizadas para se falar sobre preconceito etário, né? Normalmente se fala sobre preconceito etário, mas etarismo, idadismo e ageísmo são palavras mais amplas, são sinônimos mais amplos a respeito desse tema. Por quê? Porque idadismo é um fenômeno social multifacetado que se refere ao estereótipo, ou seja, como nós pensamos, se refere ao preconceito, ou como nós sentimos, e se refere à discriminação, ou como agimos com relação à idade, e a qualquer idade. Eu ia fazer esse comentário, porque a gente já conversou um pouco sobre esse assunto, né, Karen? E a gente está falando de o preconceito para mais e para menos, né? Mas que, claro, quanto maior a idade, né, tu tem percebido nas tuas pesquisas que maior o preconceito. Exatamente. Então, assim, o idadismo, o ageísmo ou etarismo, e aí eu sempre vou me referir a esse preconceito, estereótipo, discriminação, e por isso, quando a gente fala idadismo, é essas 3 dimensões, estereótipo, preconceito e discriminação. E vou falar em idadismo porque é a palavra escolhida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, o nosso programa de hoje não é sobre etarismo na comunicação, é sobre idadismo na comunicação. E assim, ó, o idadismo, ele tem 3 manifestações, tá? Ele se manifesta em nível eu comigo mesma, ele é autodirigido, ele se manifesta eu com o outro, ele é interpessoal, e ele se manifesta institucionalmente, né? Ou seja, no mercado de trabalho, nas empresas, né? No banco, por pesquisas, e aí nós podemos falar em inúmeras formas de manifestação institucional.
O idadismo, ele também pode se manifestar implicitamente ou explicitamente. Implicitamente, quando eu já tenho alguma consciência e aí eu penso, mas eu não transformo aquilo em ação. Verbal. Uhum. Mas explicitamente, quando eu, sem perceber, eu transformo aquilo em ação. E o idadismo, como a gente comentou, ele acontece desde o início da nossa vida. O idadismo, por estudos, ele começa, a criança, ela começa a criar, a se tornar idadista a partir dos 4 anos. E isso por meio do exemplo dos mais velhos. Já que o exemplo arrasta, né? Exatamente. E como é que a gente se torna idadista, né? Quando a gente, por exemplo, está em família, e a gente com certeza já passou por isso, né? Está ali em família, ou quando nós éramos pequenos e via os adultos conversando, e tentava entrar na conversa, e o adulto dizia, isso não é para criança, tu é muito pequeno, tu não entende disso porque tu é muito pequeno. Esse assunto é de adulto. Esse assunto é para adulto, criança não entende disso. Desqualifica, né? E diz, olha, tu é incapaz. Então a gente diz para a criança que ela é incapaz disso. É uma forma de idadismo isto, né? A outra maneira, ao longo da vida, de demonstrar o idadismo é a gente, já que eu estou falando aqui para o mercado publicitário, né? Perfeito. É a gente, quando o atendimento, o criador vai para o cliente, normalmente o cliente mais velho, e chega para o cliente para apresentar a campanha e percebe a desconfiança do cliente. Quem nunca, né, amigos? Quem nunca foi desacreditado pela sua pouca idade? E disse assim, mas será que essa, né, que essa turma, dessa agência, essa gurizada, entende do meu negócio? Será que eles sabem mesmo? Porque tudo gente nova. A gente ouve muito no mercado, especialmente o publicitário, o jornalístico também, na verdade, que é a questão da juniorização dos ambientes de trabalho, né? E, claro, eu entendo que quando a gente está falando isso, num ambiente em que a gente menospreza a experiência daqueles que podem contribuir, ok, mas a gente também não pode botar isso num contexto preconceituoso, dizendo que essa juniorização também não faz bem, né? Exatamente. Porque uma coisa é reivindicar a diversidade etária, que é positiva, que te diria necessária. Outra coisa é utilizar juniorização como termo pejorativo e preconceituoso. Perfeito. Né? Como se isso fosse sinônimo de algo ruim, né? Como se ser jovem fosse ser ruim, fosse ser, são inexperientes, não sabem nada porque são jovens. Né? E é por isso, então, que a Simone está aqui para falar com a gente sobre este mercado. Exatamente. Que a Karen tem, inclusive, estudado. E é claro, né, como o nosso foco aqui é a nossa indústria criativa, não é a área de especialidade da Simone, porque não é a única, né, mas a gente fala de um mercado de trabalho como um todo. Atua sim, né, Karen? Já é a tua área de pesquisa e atuação também, né? Então, agora, eu estou sempre interferindo mesmo. Vou passar a palavra. Pois eu gostaria, eu, pessoa que trabalho com essa questão da diversidade etária, né? Há pouco conheci e tive esse prazer de conversar com a Simone ali atrás, né? Saber de ti, Simone, como é que tu entende, né, com relação aos profissionais com quem tu trabalha, como é que eles estão enfrentando o mercado de trabalho hoje? Como é que eles estão percebendo as possibilidades, as oportunidades de trabalho hoje? Obrigada, Karen. Obrigada, Márcia, pelo convite.
É muito bom poder conversar com vocês, e a conversa recém começou e já está, né, super interessante. Espero que esteja também para quem assistir a gente. A gente também espera. Então, o que eu vejo muito acontecer hoje, que também não é muito diferente do que sempre aconteceu, se a gente for bem honesto, né? Esse preconceito, como tu bem descreveu, né, de forma conceitual, sempre existiu, sempre teve uma discriminação dentro das empresas, por parte das chefias com as suas equipes, e o profissional, quando vai buscar uma colocação, ele acaba também, né, sentindo esse preconceito, muitas vezes, que ele também já reproduziu. Né? Então, eu acho que isso é um grande trabalho, eu acho que eu me foco muito nisso também, de ajudar na conscientização das pessoas, porque não adianta eu achar que eu estou sofrendo preconceito, eu reclamo disso, eu reivindico, como tu disse, e eu também reproduzo preconceito. E esse preconceito que, como tu falou, né, do intrapessoal, eu tenho preconceito comigo mesma, eu não aceito a idade que eu tenho, eu quero parecer ser mais jovem, né, há uns anos ou atrás... parecer ser mais velha. Ou parecer ser mais velha. Ter mais credibilidade. Exato. Há uns anos atrás, eu era tida como muito jovem, então precisava, o consultor era o senhor que tinha cabelo grisalho, que usava terno, que andava num carrão, né? A mulher usava tailleur e era uma senhora. E aí, quando o tempo vai passando, aí as coisas vão mudando e a gente tem que parecer mais jovem, porque senão a gente é discriminado. Então é difícil como desatualizado, como... Isso, como inflexível, como alguém que não vai dar conta de algo que talvez os mais jovens sejam mais inovadores, mais arrojados e os mais velhos não. Então, eu acho que a tua pergunta de uma forma bem ampla, assim, para tentar trazer, né, um pouco do que eu vivencio com os profissionais, acho que é muito isso, é ter a consciência, como eu me relaciono com esse mercado, para depois eu entender, então, e agora, como é que então eu vou, a partir disso e consciente disso, como é que eu vou conseguir ter um posicionamento melhor dentro desse mercado? Eu concordo muito com o que tu falaste, porque vem ao encontro do que eu também entendo, de que tudo, ou que grande parte se origina no nosso entendimento de nós mesmos, né? Que o nosso autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga se relacionar bem depois com o mercado, com o meu, com a minha proposta que eu vou levar para a minha carreira. Não sei se é a partir disso que tu, né, que tu leva para o teu trabalho com as pessoas mentoradas por ti. É exatamente isso, porque isso que tu fala do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas até dão menos valor para isso, como se fosse uma coisa, essa coisa do autoconhecimento, e às vezes até... Essa moda. Como essa coisa lá dos psicólogos, essa coisa lá desses profissionais, né? Essa coisa tão importante. É como se fosse algo que a gente pudesse discriminar. E que se eu não olho para mim, como é que eu consigo me relacionar com os outros se eu não conheço a mim mesma? Perfeito. Né? Então, é dentro de um entendimento que quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com as adversidades. Se eu não olhar para mim, se eu não sei como eu reajo, como eu interajo, como é que eu vou conseguir lidar com as adversidades da vida? E aí, como é que eu vou olhar para a carreira se eu não conheço a mim mesma, né? E a gente pega elementos diferentes do conhecimento e chega a este mesmo lugar. Porque se tu fores buscar Daniel Goleman, inteligência emocional, tu vês que o primeiro quadrante da inteligência emocional é você trabalhar e conhecer as tuas próprias, regular as tuas próprias emoções. Na verdade, isso de acordo com reconhecer as nossas capacidades e também as nossas limitações. Exatamente, com certeza. Eu entendo assim, o público mais jovem, por exemplo, saber que realmente tem coisas que eles ainda não são capazes de desenvolver porque falta cancha, falta experiência de vida, não necessariamente de trabalho. Não, né? exato. E o inverso também, né? Saber também que ele também é capaz de aprender, ele é capaz de chegar lá. E para os mais velhos serve exatamente a mesma coisa, né? As limitações de que talvez a relação com a tecnologia, acho que talvez seja um grande exemplo assim dessa discriminação. Mais velho, não é nativo digital. Tá, mas ele também pode aprender. Ou, não, daqui eu não vou passar. Ou muitas vezes, mesmo o mais velho é um grande conhecedor, também pode ser um grande conhecedor de questões digitais, e existem mais novos que vão aprender com outros mais velhos.
porque existem paradigmas que a gente imagina que sabe e pode se surpreender, né? E essa convivência, e por isso as empresas, quando se propõem a programas de diversidade etária, é muito importante que façam um trabalho prévio de empatia, né? Uma palavra que é tão trabalhada, mas que é importante que as pessoas desenvolvam entre elas, né? E além da questão da empatia, é uma questão de abertura a eu entender que cada pessoa vem de um contexto diferente. Aquilo que nós estávamos falando. Os seus espaços, né? Exatamente. A minha liberdade termina quando começa do outro, dentro dos seus contextos. Né? E eu dar a oportunidade de entender que a outra pessoa vem de um contexto diferente do meu. Não necessariamente pior nem melhor, diferente. E que eu oportunizar que ela, né, me explique, me ofereça esse contexto, vai abrir, né, portas, janelas para outras realidades. Mas eu queria, puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, quando a gente fala de mercado de comunicação, e aí eu vou interferir, inclusive, para variar, vou fazer meu espetáculo aqui e vou fazer a pergunta para as duas. Que é o seguinte, quando a gente fala de um mercado da comunicação, e em especial publicitários e jornalistas, vamos ser, como disse a Simone, vamos ser sinceros, né? Vamos ser honestos. A gente está falando de um mercado extremamente vaidoso, extremamente egocêntrico, né? Então, como que se dá essa questão? Porque a gente tem, acho que a comunicação, eu sempre digo isso, ela é um ambiente talvez mais diverso, né? Em diversas esferas, em idade, em gênero, em orientação sexual, em raça, em diversos. Como é que vocês enxergam isso dentro da comunicação? Não sei se a Simone tem tu acha que tem diferença, ou a gente pode dizer que essa vaidade, esse egocentrismo interfere não só na comunicação como num todo? É com certeza uma área que tem bastante abertura, né? Se a gente for comparar com uma área jurídica, por exemplo, uma área bem mais formal, bem mais rígida, né? Com mais protocolos, com mais formalismos. Então, sim, a área da comunicação é uma área que tem mais flexibilidade. É mais livre, né? É, exato, aceita mais, né? Por isso que eu digo mais abertura, né? Mas com certeza, isso que tu chamou de ser vaidoso, talvez a gente possa trazer para todos nós, porque aí eu acho que é onde o preconceito da idade também, né, é onde dá uns certos choques de gerações, porque é como assim que aquela pessoa ali que é mais nova que eu vai fazer a mesma coisa que eu faço? Aí toca nas vaidades, né, toca nos brios. E aí a dificuldade da gente lidar com isso, né, de aceitar que aquele ali, talvez sim, pode ser. Pode ser que ele ocupe o lugar que eu ocupo com menos experiência que eu, com menos qualificação que eu. Pode ser, não sou eu que controlo isso. Não é porque a gente fala o mercado. É o mercado que controla isso. Por mais que o mercado não é um ser, o mercado é formado por pessoas, nós fazemos parte do mercado, nós formamos o mercado. Mas é essa tendência do que o mercado demanda que dita essas regras. Né? São aqueles comportamentos que a gente reproduz dentro dos espaços que acabam ditando essas regras. E aí, claro, tem algumas profissões, talvez, por essa área lidar tanto com a criação, né? Lidar tanto com a imagem, lidar tanto com o produto autoral. Talvez tenha um pouco mais da vaidade, mas acho que isso está muito no ser humano mesmo, né? Está muito dentro de todas as profissões, de uma certa forma. Pega uma área médica, por exemplo. É verdade. O fato de sermos diversos não significa que não somos idadistas. Uma coisa não está relacionada à outra. Podemos estar num ambiente altamente diverso e sermos altamente idadistas, certo? Porque existe o autoidadismo, mesmo estando num ambiente em que exista uma pessoa LGBT, a outra negra, a outra mulher de 60, o outro homem de 15. Mas se todas essas pessoas forem idadistas, estamos falando de um ambiente diverso e idadista. Perfeito. Certo? Então, assim, o que nós queremos fazer?
um ambiente diverso, mas idadista? O idadismo, ele traz prejuízos, inclusive, para a saúde. Ele encurta a vida em até 7 anos e meio, Uau. conforme dados da OMS. Então, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais saudável, mais longeva, combater o idadismo é fator fundamental. Não quer dizer que não sejamos invejosos, não, que não sejamos vaidosos. Podemos ser vaidosos sem ser idadistas. Mas combater o idadismo é importante, porque traz prejuízos, sim, para a vida e para a saúde. Eu vou aproveitar aqui o timezinho para a gente fazer a pergunta da produção, que é o pessoal que está aqui atrás, eu sempre digo que atrás do que vocês enxergam tem bastante gente. E eles participam aqui conosco, enfim, e volta e meia mandam. Então, eu tenho aqui uma pergunta da produção que diz assim: na comunicação temos uma realidade de diversidade geracional. Enquanto muitos jornalistas e publicitários têm muito tempo de carreira, outros entram buscando seu espaço. Como possibilitar a interatividade entre as gerações e tornar o ambiente de trabalho, né, mais propício para a equipe? Posso responder? Pode. Um trabalho de mentoria. Perfeito. Um trabalho de mentoria é uma boa sugestão. Uma mentoria reversa é uma outra sugestão. Um trabalho de rodas de conversa, treinamentos e cursos. Posso oferecer? Isso aí. Posso Depois a gente deixa o link na descrição aqui. Posso oferecer? Então, eu acho que existem, né, palestras, né, canais de comunicação, então, ouvidorias. Então, Simone, isso é uma questão cultural nas empresas? Isso é uma questão cultural Das nos pessoas, países, né? Ah. Se a gente pensar que no Brasil a gente não tem essa cultura de meu pai me ensinou que eu cuido da minha carreira, meu pai, né, minha mãe me ajudaram a planejar minha carreira, a escolher minha profissão. São alguns felizardos, né? Privilegiados que tiveram essa oportunidade. A grande maioria das pessoas não tem. Se a gente pegar uma cultura americana, tem muito mais um pragmatismo, né, de planejar, de pensar a longo prazo. A gente pensa muito a curto prazo. E até por uma realidade de restrição, de dificuldade econômica. Né? Como é que a gente vai planejar o futuro se a gente não garantiu o hoje? Então, também isso tudo interfere. Sistema, né? Então tudo isso interfere. Então, claro que a gente também, aos poucos, vai aprendendo a lidar com isso, com essa possibilidade de abertura e de conhecer mais, como a Karen trouxe, de o autodesenvolvimento, eu ter consciência de que eu tenho que investir no meu autodesenvolvimento, como é que eu planejo a minha carreira, mas se eu sequer sei que se planeja a carreira, como eu vou pensar na minha própria carreira? E a gente coloca... Por onde que eu começo? Isso, e aí a gente precisa falar também da autorresponsabilização. É claro que as empresas têm o dever social de desenvolver as pessoas que trabalham para ela, mas as pessoas também têm que ter a sua responsabilidade, até para cobrar das empresas que as empresas invistam nas suas carreiras. Né? Mas isso tudo é um desenvolvimento social, cultural, que a gente precisa, assim, desenvolver como país. Contigo a palavra, Karen. É uma questão mundial, né? No mundo, 1 a cada 2 pessoas, conforme o estudo da ONU, é considerada idadista, com relação às pessoas idosas. Mas, na Europa, o idadismo ele é mais forte com relação às pessoas mais jovens. Olha, que interessante. Interessante, né? Então, o idadismo é um problema mundial. Não é um problema no Brasil. Porém, no Brasil, tem uma questão muito forte, porque somos o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Então, por vários fatores, que nós teríamos que fazer mais um programa aqui. Certamente. E aí, acho que seria muito interessante fazer mais um programa aqui, especialmente com pessoas que lidam com a área da beleza, porque no Brasil nós temos o imperativo da juventude.
E aí nós temos que nós temos um curso de vida que é a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice. E desde que nós nascemos a gente está envelhecendo. Só que no nosso país, mais do que em outros, nós temos a obrigação de sermos jovens a vida inteira. Então, ser velho no Brasil é difícil, é feio. É feio mostrar as rugas, é feio mostrar a estria, é feio mostrar que está se envelhecendo, mostrar cabelo branco. Ainda mais ser mulher. Não, e no jornalismo isso é muito forte, né? No jornalismo é um Porque peso. tem muitas mulheres que dizem que terminam, assim, não é terminam, mas encerram a sua carreira, Exato. por exemplo, na televisão, mais cedo, por medo de envelhecer em frente às câmeras. Tenho amigas que aconteceram isso com elas. Tenho algumas conhecidas também que dizem isso. E na publicidade também. Mais ainda, né? Na publicidade isso também acontece. Né? Então, isso é um problema no Brasil muito forte. E é muito interessante que a velhice, por causa dessa... vai acontecendo um problema reverso no Brasil. Porque por causa deste medo de envelhecer, que é a gerontofobia, as pessoas vão envelhecendo cada vez mais cedo. Porque aí a gente observa que meninas de 20 anos começam a fazer tratamento estético, preenchimento, harmonização, com medo de envelhecer. Aliás, inclusive tem toda uma questão da indústria farmacêutica e da beleza de cremes, Claro. por exemplo, para menos de 30 anos. Gente, como assim? Como assim? Como assim? Então, assim, com medo de envelhecer, mulheres com pele perfeita estão se tratando para quê? Ou para quem, né? Ou para quem? Ou por quê? Né? Perfeito. Então, sim, tem um problema mundial, é grande o problema mundial, mas eu te diria que no Brasil, não existem pesquisas sobre isso, mas eu diria que aqui no Brasil essa questão é até mais essencial, mais profunda, certo? E muito mais com os mais velhos, então, do que com os mais jovens, né? Assim, ó, no mundo, quanto mais velho, maior o idadismo. No mundo, quanto mais velho, maior o idadismo. No Brasil, sem dúvida, isto é verdadeiro. Perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui da produção. O pessoal está bem interessado no assunto aqui, né? No mercado digital, principalmente com a criação de plataformas como o metaverso, o surgimento dos avatares, em que idade corporal é totalmente... Perdão. O pessoal está me corrigindo aqui. Nesses ambientes de metaverso e o surgimento dos avatares, onde a idade corporal é totalmente distorcida, muitas vezes, exatamente por conta do digital acabar espelhando o idadismo estrutural, como combater o impacto do idadismo num ambiente digital? O ambiente, eu vou traduzir. O ambiente digital, ele já é naturalmente idadista, né? Porque o metaverso e esses avatares, eles não dão normalmente não dão essas opções, né, de se mostrar pessoas mais velhas. Então, a galera, né, quer saber como combater isso também no ambiente digital, em que ali todo mundo vai ser jovem para sempre, né? O quanto quiser. Olha, não conheço nenhum estudo a respeito do metaverso, a respeito de idadismo. Então, não sei, tá? Acho que está bem cedo, Não inclusive, sei. para ter esse estudo. Não conheço nenhum estudo sobre idadismo relacionado a metaverso, tá? Com relação ao meio digital, nós temos um recorte muito pequeno ainda, né? Que apesar de nós contarmos com uma grande população brasileira com acesso a Facebook, a Instagram,
eu diria assim, com acesso ao celular, não acesso ao Facebook e ao Instagram, mas com uma população com acesso ao celular, aquela que acessa mesmo Instagram e Facebook, ainda é uma população que não dá para se considerar a totalidade da população mais idosa, tá? É uma população que é um recorte da população brasileira. E é um pequeno recorte. E é um pequeno recorte, tá? Então, eu estaria receosa de dizer que ali a gente ainda tem uma fotografia estereotipada da população, claro, com relação ao idadismo. E quando a gente olha para essa população, e aí eu estou expressando a minha opinião, e não é resultado de pesquisa, tá? Quando a gente olha para essas expressões de influenciadores, ainda é uma expressão idadista. Eu tenho agora uma série de estudos e debates sobre o assunto onde se diz que o algoritmo ele é preconceituoso, né? Porque o algoritmo nada mais faz do que repercutir, né, e te oferecer aquilo que é o espelho da sociedade. Então, não tem como fugir muito disso. Para mim, a forma de combater isso é pela conscientização e a mudança de comportamento da gente mesmo. Porque o metaverso não é algo que surgiu, né? O metaverso é feito por pessoas. Pessoas programam, pessoas fazem daquela forma. Se a gente for pensar quando começou o Instagram, eu não lembro se exatamente desde o início, mas eu acredito que sim, foi o início dos filtros. Então, as pessoas passaram a não publicar mais uma foto numa rede social sem usar filtro. E o que o filtro faz? Né? Primeiro, ele disfarça marcas. Ele já te dá uma aparência mais saudável, naturalmente mais jovial. Então, são as próprias pessoas que se adaptam a isso. E aí, se a gente vai fazer a relação que vocês estavam falando antes em relação à saúde, à beleza, à área da beleza, as pessoas chegam hoje com fotos, com filtros, pedindo para cirurgião plástico que elas querem ter aquela aparência. Né? Então, o meio digital ele é feito por pessoas. Então, se a gente não se conscientizar, se a gente não modificar os nossos comportamentos, os nossos julgamentos, esses meios vão reproduzir aquilo que a gente é em sociedade e ainda estereotipar mais ainda. Porque no meio digital eu não preciso ser essa pessoa imperfeita que eu sou. No meio digital eu quero ser a pessoa perfeita, porque ele me permite isso. Para combater o idadismo, e aí estou falando do idadismo no geral, tá? Quais são as recomendações da OMS, certo? E aí, no geral, não é no metaverso em específico ou no meio digital. Claro, perfeito. Em primeiro lugar, o que ela recomenda é trabalhar a intergeracionalidade. Né? Na medida em que a gente convive com diferentes gerações, os paradigmas vão se quebrando. Porque o jovem é muito ousado. Porque todo jovem usa drogas. Né? Porque o velho é ranzinza. Porque o velho é frágil, é doente. Então, esses paradigmas, né, vão se quebrando. Porque criança não sabe de nada. Eu não aprendo com jovem. Então, esses paradigmas, eles vão se quebrando na medida em que... Misturar essas gerações é o ideal. É o ideal. Né? Em segundo lugar, educação. Educação para envelhecimento. Né? E educação. E mais educação. Então, desde a infância, nós precisaríamos estar sendo educados para envelhecer. Né? Porque envelhecer requer cuidado. Não é como muitas vezes a gente pensa assim, eu me dei conta aos 40 que eu preciso. Não, aos 40, quando a gente se dá conta, é porque a ruga já apareceu, a dor já surgiu, descobrimos que precisamos tomar remédio para a pressão. Não, a gente tem que se dar conta, a gente tem que começar a pensar lá atrás. Aliás, quanto mais cedo, melhor. É muito mais por uma qualidade de vida qualidade de vida. Né, por um estereótipo, por um preconceito. Né? Exato, porque por estudos, de novo, por estudos está comprovado, os Estados Unidos fez um estudo
1 a cada 7 dólares em gastos de saúde, ele paga por causa do idadismo. Ao todo, são 63 bilhões de dólares gastos por causa do idadismo. Então, quanto mais cedo a gente se der conta, melhor. A outra medida com relação ao idadismo é a gente poder, né, além da educação, além da intergeracionalidade, é a gente falar a respeito. Campanhas aqui, mercado da comunicação. Alô, publicitários! Campanhas. Ainda é um termo pouco conhecido, né? Muito pouco falado, muito pouco falado. Aqui a gente gosta de falar. Fala, mercado. E eu gosto de falar também. Então, campanhas, né? Para falar sobre isso. Sim, tem que educar, né? Tem que educar. Já que nós naturalmente não somos educados para isso. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem preconceito de falar sobre preconceitos. É verdade, é verdade. Eu acho que definir-se bem, Simone, porque os assuntos, eles só são tabu porque existe o preconceito, né? E aí falar sobre este preconceito. E sabes que o idadismo, ele é um preconceito universal, porque ele atinge todo mundo que vai envelhecer. E todo mundo vai envelhecer. Que bom, sorte de quem vai envelhecer. Mas ele atinge ninguém todo achou mundo. ainda a poção da juventude eterna. Ele atinge todo mundo que vai envelhecer. Né? Então, ele é universal, ele vai atingir, e ele tem essa questão da interseccionalidade, porque ele tem as camadas. Então, quem é negro e sofre por causa do racismo, vai envelhecer e vai sofrer também por causa do idadismo. Quem é LGBT e sofre a vida inteira por causa da sua orientação, também vai sofrer. Quanto mais for envelhecendo, vai sofrer. A gente pode dizer que o idadismo, ele não é preconceituoso, né? Porque o idadismo, ele arrebata todo mundo, todas as classes, gêneros, enfim. Meninas, chegamos naquele momento que eu não gosto. O de acabar. Mas, com certeza, é um assunto, como disse a Karen, que ainda rende outros episódios. E como a Simone disse, é preciso falar sobre isso, né? Sem preconceito. É preciso a gente se autoeducar, né? E aí, é evidente, temos uma psicóloga aqui, né? Uma mentora que vai sempre trabalhar né? A nossa postura frente àquilo que incomoda, que desconforta. Então, eu agradeço muito. Com certeza teremos mais oportunidades para falar sobre esse assunto e sobre outros também. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada, adorei te conhecer. Também, muito obrigada a vocês, ótima conversa. Obrigada, E para Márcia. vocês, eu não tenho que dizer de nada, na verdade, né? Porque o mercado é que vai agradecer. E para vocês que ficaram conosco até o final, aquele recado de sempre: curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te contar sempre que tiver uma novidade. Acho que eu não esqueci de nada, né? Olha aí, ó, o pessoal tá feliz que eu já... Esse texto eu decorei já, pessoal. E também conta pra nós assuntos que vocês querem nessa mesa e quem vocês querem aqui comigo, porque neste programa o protagonismo é do mercado. Até a próxima.